Detalhe. Recebi um e-mail agora, Daniel, vocês vão ler esse e-mail. Chegou um e-mail novo da diretoria, dizendo que não vão mais fazer o concerto no sábado. Então, de novo, o sábado está liberado. Então, quem puder vir à aula, não precisa vir, né? Não precisa vir, basta que o Tchouca venha para a filmadora. Mas se alguém quiser assistir a aula, então eu vou poder dar aula nesse sábado como programado, 10 horas da manhã. Porque o concerto que ia fazer dia 13, chegou um e-mail da diretoria agora, dizendo que jogaram para o dia 20, que é o outro sábado, tá? Então, dia 13, mantemos a aula. Aí, Fábio, você que chegou agora, o concerto que ia ter aqui no sábado de manhã foi adiado para o dia 20. Então, eu vou conseguir manter a aula no dia 13, tá bom? Então, a aula de mecânica clássica que a gente tinha programado para o dia 13, às 10 horas, está mantida. Desculpa aí pelos maus jeitos, mas é porque foram idas e vindas desses e-mails aí. Agora que eu fiz no intervalo, eu fui olhar no e-mail, tinha um e-mail da diretoria, liberando o dia 13. Bom, então vamos fazer isso aqui. A interação gate-matéria. Então, vamos seguir agora o padrão. Nós entendemos que nós conseguimos construir uma teoria com a invariância local, né? Esse R aqui, invariância local, para o setor de spin 1. Então, o que nós queremos agora é colocar o setor de spin 1 em interação com o setor de spin meio e com o setor de spin 0, onde o meio e o zero vão fazer o papel da matéria. E a matéria, então, como nós já sabemos lá, no caso da eletrodinâmica, a matéria absorve a transformação sob a forma de uma fase. O setor de spin 1 não. A transformação ela é obtida desse modo aqui. Isso aqui não tem a característica de uma fase. Então, nós vamos pensar, nós podemos ter campos de matéria, então eu vou ter, por exemplo, campos psi, vamos dizer que sejam fermiônicos. Esses sim, eles estão numa representação qualquer do grupo de gauge. Não necessariamente a representação adjunta. Então, eles não precisam se transformar com a representação adjunta. Então, eu vou ter, por exemplo, um N-plate. Esses campos vão estar se transformando, tirar o índice espinorial também, vão estar se transformando desse modo. E por acaso também eu posso ter um N-plate ou um outro multiplate de escalares também se transformando da mesma forma, só que não necessariamente na mesma representação. Por exemplo, esses caras aqui podem ter um índice I, vamos colocar assim, esses caras aqui. Então, uma representação, vou colocar, uma representação n-dimensional, e esses aqui estão numa representação p-dimensional. O que eu quero dizer com isso? Esses campos aqui, eles têm um índice I, que varia desde 1 até n. Esse índice é um índice de uma certa representação do grupo de gauge. Então, a transformação vai ser vista desse modo, exponencial de I, G, ômega A, os geradores, né? Agora, essa matriz aqui vai ter elementos IJ e aqui eu vou ter o psi-J. Então, essas matrizes aqui são N por M, são matrizes N por M que representam os geradores do grupo, para satisfazem essa relação aqui. GA, G, I, F, ABC e GC. Então, são as relações constitutivas, né, do grupo de simetria, independentemente da representação. Então, são matrizes M por M que satisfazem essas relações aqui. M é a representação? A dimensão da representação. Aqui eu tenho um multiplate de N objetos e aqui eu tenho um multiplate de P objetos. Esse índice aqui vai de 1 até N. Esse índice que eu vou colocar aqui agora, esse índice que eu posso chamar de I maiúsculo, ele vai de 1 até P. Então aqui eu vou ter a mesma estrutura. I, G, ômega A, GA. Só que aqui é um IJ, FJ. Então, os campos escalares, eles são em número P. Então, eles estão numa representação P por P. Matrizes P por P. Aqui, essa representação é M por M. São matrizes N por M. São diferentes geradores, diferentes representações dos geradores do mesmo grupo. O grupo é único. É o grupo que tem esses geradores aqui. Na representação adjunta, como nós vimos ali, esses geradores têm esses elementos aqui. Nessa representação aqui, os geradores têm
elementos de matriz IJ, e nessa representação aqui os geradores têm elementos de matriz IJ. Aqui variando de 1 até M e aqui variando de 1 até P, certo? Só para colocar. E aí, esses objetos têm essas transformações. Nós aí já aprendemos, né, do caso anterior, como que a gente covariantiza. Então, o que nós fazemos, né, como a gente fez no caso abeliano, introduz a derivada covariante. Então, a nossa derivada, então, quando o meu campo fermiônico, ele vai, a interação dele, mínima, vai vir através disso aqui. Então, vai ser dmi mais I, G, nós estamos no complemento, aí aqui os nossos campos A e A, geradores GA, atuando em C. Como é que eu preciso entender isso aqui? Isso aqui eu preciso entender desse modo. Esse objeto aqui, dmi psi, isso aqui é um vetor coluna. A derivada covariante é um vetor coluna. Tem a derivada covariante de todos os objetos. Vai ser isso aqui. Vai ser entendido desse modo. Dmi psi mais I, G. Aí aqui sim, de matrizes GA, J, CJ. Então eu preciso entender essa derivada covariante desse modo. Então esse setor aqui é o setor de interação. Então o meu campo de gauge, ele promove uma interação, ele acopla as diferentes componentes do psi. Aqui não. Cada componente do psi que está aqui é a mesma que está aqui. Agora aqui não. Essas matrizes aqui, elas vão misturar as componentes do psi. Então a interação de gauge, né, a interação com o campo de gauge, ela faz com que a componente 1 passe a interagir com a componente 2, com a 3 e assim vai. Então é isso aqui. E aí, se eu quiser colocar a ação de Dirac para esse campo aí, vamos colocar então, essa aqui é a ação de Young-Mills. A ação de Dirac então vai ser I, A está cortado, pensar desse modo. Psi barrado, gama-mi, psi. Então, usando esse psi aqui. Se quiser, aqui coloca o termo de massa. Menos MC, psi barrado, psi. Então, seria a ação de Dirac no sentido do campo de Dirac. Agora, está interagindo com o campo de gauge. E com ele mesmo. Tem aqui, esse termo aqui vai dar origem a essa interação aqui. Ó. Quando eu pegar esse primeiro termo, é o termo de Dirac livre. Vai dar para nós o termo de cinético. I está cortado, psi barrado, I, psi. É o termo de Dirac para cada campo, cada componente separadamente. Psi 1, Psi 2, todo mundo tem os seus termos cinéticos, né? E o termo de massa aqui. É como se eu tivesse, então, aqui N campos de Dirac desacoplados. N campos de Dirac livres. Mas agora o termo importante é o termo de interação. Quando eu colocar esse termo aqui, esse I vai juntar com esse I, vai dar menos 1, então vamos produzir aqui menos H cortado G. E aí vamos ter aqui, ó, o H. Aí vamos ter aqui o psi barrado, gama mi, GA e J. J. Então, aqui a gente está vendo a interação, campo de gauge, interagindo com o setor de matéria fermiônica. A corrente de matéria fermiônica, ela tem o índice Mi, o J-Mi, e o índice A, o de gauge. Então é aquele acoplamento A-Mi-A, J-Mi-A. Então, isso aqui é a corrente fermiônica. Então, aqui eu tenho, por exemplo, a interação dos gluons com os quartos. Se essa simetria for uma simetria SO3 de cor, eu tenho aqui os campos de gauge de SO3, aqui eu tenho as matrizes de SO3 e aqui eu tenho os campos dos quartos. Certo? As
cores dos quartos. Então, isso seria o lagrangiano de Dirac, seguindo a prescrição que nós já entendemos que uma teoria de redes tem que seguir. No caso escalar, é o caso menos trivial, porque o lagrangiano não é mais linear, ele é quadrático, né? Não é mais linear da derivada, não é um demi-psi, ele tem demi-phi. Então, de novo, mais ou menos o mesmo procedimento. Nós fazemos o acoplamento da matéria com o gauge da matéria e a matéria fermiônica, através dessa corrente, está interagindo com o campo de gauge. No caso escalar, então, se a gente agora for pegar o caso escalar, então, nós tínhamos lá demi, né? Então, vai ficar. Então, nós vamos colocar desse modo aqui, ó, demi, phi, dagger, demi, phi. Pois o termo menos H cortado, né? Menos M2 C2 sobre H cortado ao quadrado que dá H. E aí lembrando aqui o que está aqui e o que está aqui. Nós vemos que o nosso demi-phi, então eu posso pensar isso desse modo, escrevendo dessa forma matricial, mas isso que está aqui desse modo, eu posso escrever também assim, ó, demi dagger, demi-phi. Como é que eu escrevo isso aqui? Eu sei quem é o demi-phi, então vou fazer o demi-phi dagger. Isso aqui é demi dagger. Aí aqui tinha mais ig, então vai ficar menos ig dagger A de A. E o demi-phi está aqui. Então, isso aqui é a derivada, nós temos que introduzir a derivada por variante do escalar na forma, e aqui, como conjugado hermitiano, isso troca a ordem. Phi dagger, os geradores são hermitianos, então o G dagger é o próprio G. Então, esse termo aqui é o que está dando origem, está aqui. Vamos ver o que isso significa. Vamos abrir esse termo aqui em componente para ver como é que fica. Então, esse termo aqui, dizer isso aqui, demi-phi dagger, demi-phi, então isso aqui significa o seguinte. Demi, phi está. Tá falando de I maiúsculo, né? Menos Professor, mas não? por que ali no segundo termo ali não tem um phi ali dentro? Eu errei. Eu estou errado onde aqui, né? Eu errei. Não, no... Aqui? Não, tá aqui, tá certo, né? Não, no outro. Aqui? No outro, não, no outro. Aqui. Aqui? É. No segundo termo daí. Aí Aí. não tem? É, ó. Aqui, esse termo que aqui, tira o conjugado hermitiano dele. Aí troca a ordem, fica phi dagger, a mídia, certo? Tá bom. Então, aqui fica isso. Agora isso é uma matriz, só vou usar as matrizes no lugar certo. E o outro termo que é
Pronto. Agora é só abrir isso aí, se vocês quiserem. Mas o que é importante é verificar a estrutura da corrente nesse caso. Então a gente vai ter, ó, esse termo aqui interagindo com esse termo aqui. Depois, esse termo aqui interagindo com esse. E depois, esses dois aqui interagindo entre si. Eu posso colocar em forma esquemática, eu posso colocar em forma de componente. Não vou colocar em forma de componente que é muito grande. Vamos aproveitar essa expressão aqui. Eu botei isso aqui, ó. Demi-Fidag. Esse primeiro termo aqui. Com isso aqui. Com isso. Aí vamos ter G, D, então, vou fatorar isso aqui. E depois, como esse termo aqui, posso botar aqui o GA, porque esse termo aqui, esse índice aqui é saturado. Tá. Depois aquele outro termo que vai estar lá. Então, posso até botar esse G, saturar esse G aqui. Ó. E G. E G. Peguei esse primeiro termo, Demi-Fidag, a matriz, o gerador. Vou deixar o campo de gate para fatorar. Depois o outro termo, que vai ficar com sinal menos, aí ele vem menos Fidag, GA, vai bater no Demi-Fi. Tudo isso aqui multiplica e depois o termo cruzado em ordem G2. Vai ser esse termo mais G2, Fidag, GA, GD, Fi. Então, essa é a estrutura da interação. Aqui eu estou mostrando para vocês, ó, aquilo que acontecia no caso de Maxwell. Quando o campo escalar era carregado, aparecia fóton-fóton, fóton-fóton, matéria escalar, matéria escalar. Aqui não. Só aparece o fóton. Então, se eu quiser tirar agora quem é a corrente da matéria escalar. Corrente da matéria escalar. Então, é só pegar esse pedaço do lagrangiano aqui, né? O lagrangiano, que acopla a matéria escalar. O gauge, esses são esses dois termos. Pegar esse termo aqui e derivar em relação a mim. Então, beleza. Então, eu consigo ver que a corrente ela vai ter um termo que vai depender do próprio A. Quando eu derivar duas vezes, derivar esse termo em relação a A, sobra um A. A própria estrutura da corrente. Então, vocês podem ver que essa corrente aqui pode ser escrita desse modo assim. Fazendo esse exercício, quem quiser fazer, pode ver que ela vai ter essa forma assim. IG, Demi, Fidag, Fi, menos Fidag. Então, se nós tivéssemos quartos escalares, a interação na QCD com esses quartos escalares seguiria esse procedimento aí. Claro que numa teoria supersimétrica, né, a gente pode falar de uma QCD, a gente fala do modelo padrão minimamente supersimetrizado, tem o setor de quartos escalares, e o setor de quartos escalares tem esse tipo de interação aí com os campos de elementos. Então, isso aí é o que dá para nós o tipo de interação gate-matéria. O setor de gate, quer dizer, a corrente. Os campos de gate, eles se acoplam com a corrente fermiônica, daquele modo que eu coloquei aqui em cima, se acoplam com a corrente bosônica desse modo. Isso tudo aqui é a interação dos campos de Yang-Mills com matéria escalar. E a interação de Yang-Mills com a matéria fermiônica, como eu tinha colocado para vocês, era isso aqui, ó, menos G. Assim, errado. Mi, GA. A interação fermiônica ela é muito mais limpa. Ela só pega o ar e pega uma corrente de matéria pura. A interação bosônica não. Ela
coloca uma alta interação, quer dizer, o campo o próprio campo vetorial, ele interage com o campo vetorial junto com a matéria escalar. É uma interação que deve estar indicando que o setor escalar é mais complexo que o próprio setor ferrimento. O setor mais enxutinho que a gente tem é o setor ferrimento. Eu acho que isso aí pode fechar por hoje. Essa discussão da interação gauge-matéria. No sábado eu dou uma finalizada nisso, provavelmente mais meia hora para dar uma passada geral sobre a estrutura de Young-Mills, ver a questão dos campos, dos múltiplos monopolos magnéticos dentro de uma teoria de Young-Mills. E aí a gente vai começar a trabalhar nos spins mais altos, spin 3 vezes e spin 2. Setor de spin 2, como é que é interessante o spin 2. Nossa menina aqui, a Ana Paula, né? Ela estava interessada no setor de spin 2. Se alguém tiver contato com ela, se ela puder vir sábado, de qualquer maneira vai estar gravada a aula de sábado, se Deus quiser. Tá bom, gente? Obrigado pela atenção. Obrigado. Foi um pouco longo demais. Final de